para nós aqui de novo para falar de assuntos que muita gente tem curiosidade. Muitas pessoas ficam me perguntando, acho que é porque a gente está na rede social, e aí acham que a gente tem que expor muitos assuntos. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro o seguinte, que não é tudo que eu posso falar nas redes sociais, não é tudo. E talvez eu possa falar até de tudo, mas eu tenho que estar limitado com as minhas expressões. Eu tenho que saber o que eu falo e como que eu falo as coisas. Porque nem todo conhecimento que a gente tem é para ser exposto. Então, o que eu procuro fazer é ensinar as pessoas, explicar para as pessoas a forma de adquirir o próprio conhecimento. Quer dizer, chegar à raiz das respostas que querem, ir lá saber o que se quer saber. E aí cada um procura por si mesmo, todo mundo se encontra e se fala sobre esse assunto, sobre os assuntos que quiserem saber. E eu não posso ser assim, muito livro aberto, não. Porque, primeiro que as redes sociais não aceitam muito, não pode interpretar mal a situação e eu acabar queimando meu filme diante das redes sociais. Então eu tenho que ter muito cuidado com isso. Eu não posso sair falando as coisas à reveria, não. Porque eu já andei falando coisas uma vez que não foi bem aceito, não foi aceita, e depois eu entendi que realmente não é tudo que a gente pode falar, não. E uma das razões também é que as pessoas não estão preparadas para saber. Mas o que eles perguntam muito para mim é a respeito de extraterrestre, de alienígena. A gente sabe aí que o YouTube está cheio disso, cheio dessas informações. Todo mundo fala dos extraterrestres, fala de alienígena, fala dos Anunnakis, histórias do passado, mas não sei o que. Nós temos aí o History, que conta muita história do passado, e eu não sei onde eles tiram essas informações, deve ser através de pesquisas e mais pesquisas e estas coisas. E eu tenho conhecimento desse assunto, mas não que seja feito, né? que tenha sido feito através de estudos. Porque os estudos que existem aí nas redes sociais, ou em livros, ou sei lá onde é que tem esses estudos, eles não revelam tudo. Primeiro porque não tem como, mas a verdade dos fatos, de toda a realidade, ela já existe dentro de nós. Só que nós temos que aprender a acessar essas informações ligadas, inclusive, nesse assunto aí dos alienígenas. Em sala de aula, eu falo muito a respeito disso, estou falando agora a respeito desse assunto, e também, até mesmo na própria sala de aula, eu sou muito limitado, porque eu sei que tem muita gente que não está preparada para saber as coisas. E por várias razões. Porque as pessoas carregam crenças e podem também, às vezes, ter um determinado nível de cultura que podem não saberem interpretar a coisa, ver a coisa nua e crua da forma que ela é. Então existe uma série de coisas que impede a gente de abrir o livro, né? Contar tudo que a gente sabe. Então a gente não pega, nem faz isso, porque não adianta, não vai trazer benevolência para ninguém. Mas, como nós já pregamos muito, e eu falo isso, e isso está aí também desenhado nas redes sociais, sobre aquela questão que a gente fala muito assim, questão da consciência, que tudo é um só. Quando se fala que tudo é um só, significa que o universo é um só. Todas as galáxias, todas
as existências nas galáxias, em cada planeta, em tudo, né? Cada estrela deste universo, ela faz parte de, deste conhecimento de um todo, porque tudo é um só. Então, olha, Deus, ele criou tudo, e ele está em tudo. Ele está naquela pequena vida que se encontra aí em qualquer parte do universo, como está também naquelas essências mais avançadas, na existência mais avançada do universo, porque ele é parte desse um todo aí. Deus é esse um todo. Não só é parte, mas ele é o todo. Ele é o todo. Ele é cada um de nós, ele é cada existência, ele é isto. E é claro que para a gente falar de extraterrestre e falar de alienígena, tem que lembrar que Deus está lá, está aqui, Deus está no todo, num grande processo de evolução, onde as consciências dentro de cada plataforma vai se evoluindo e vai aprendendo, e vai aprendendo, e vai aprendendo, porque essa é a forma que o próprio Deus quis fazer. Por isso que fala criação do universo. O universo ele não parou de ser criado. Ele foi criado na consciência de Deus, no pensamento de Deus, e continua sendo criado constantemente, porque Deus é ilimitado no ato da sua criação. E para a gente acessar essas consciências mais elevadas de extraterrestre, alienígena, saber como é que isso funciona, tanto também acessar a consciência daqueles que já se foram, que passaram aqui no planeta, que já morreram, e para entender esse mundo aí da reencarnação, para assumir essas coisas e tudo aí, isso é muito complicado, porque nós vivemos num mundo de crença, onde tem várias religiões e todo mundo aí aprendeu, né? Cada um aprendeu no seu mundo um tipo de crença. Então, de repente, se você chega e joga uma informação, essa informação ela vai bater de frente com crenças ao bater de frente com essas crenças não vai trazer resultado positivo, só traz resultado positivo para aqueles que estão indo atrás dessa informação. Mas aqueles que estão indo atrás dessa informação encontrarão essa informação, porque a própria consciência leva a pessoa a saber dessas informações. E se a gente joga alguma coisa assim à reveria, a gente corre o risco, com certeza não só corre o risco, mas faz acontecer uma contenda na mente daquelas pessoas que estão vivendo um outro tipo de mundo, que estão buscando um outro tipo de coisa, um outro tipo de informação. Então a gente tem que entender isso aí. Então, voltando àquela questão, tudo é um só. Então tudo é uma consciência. A consciência de Deus, o pensamento de Deus, a existência de Deus, tudo é um só. Então nós e os extraterrestres, nós e os alienígenas, somos também um só, no estado de consciência divina, no estado de consciência de Deus. Não tem nada separado. Mas como é que a gente faz então para saber disso aí de forma mais profunda? Em primeiro lugar, a gente tem que saber o seguinte, acreditar que eles existem. Os extraterrestres existem. É isso que você tem na consciência? Você acredita nisto? Nessa existência dos extraterrestres? Acredita em alienígenas? Acredita que eles estiveram aqui no mundo lá no passado? É isso que você tem na mente? Você tem esta crença? Tudo bem. Se você tem esta crença, não vai ficar muito difícil você entender certas informações, mas essas informações chegarão para você automaticamente, de uma forma ou de outra. Como você está alimentando na consciência que tudo é um, então você vai acabar nesse tudo é um, acessando essa consciência que está além da consciência da terceira dimensão, que é a consciência
da quarta, da quinta, da sexta, da sétima, da oitava, da vigésima, sei lá, de quadra, septuagésima, e vai subindo para aí afora. As consciências, você vai compreendendo esse mundo de consciências misturadas aí, você passa a entender isso. E, e aí, quer dizer, buscando esse mecanismo, mas como é que faz para a gente entender isso direito? Então temos que levar o nosso estado de consciência. Ó, primeiro passo, acreditar que os extraterrestres existem, que eles estão vivendo em algum lugar aqui na Terra. Os intraterrenos também, porque tem o extraterrestre, que, tá, que é uma consciência, tem os intraterrenos, que está abaixo, que é uma consciência, e tem os terrenos, os terráqueos, os terrenos, aqui que está no solo, que somos nós, que também tem uma consciência. Mas como é que faz para a gente acessar tudo isso? A gente tem que entender. Se tudo é um, nós podemos acessar. Mas só iremos acessar essas consciências se nós elevarmos o nosso estado de consciência, se nós expandirmos. Porque sem expansão de consciência fica difícil. Fica difícil. Nós temos aí evangélicos, espíritas, islamistas, né? Tem o islamismo, quer dizer, tem os hinduístas, tem católicos, tem religião de todo jeito. E essas pessoas, dessas crenças, não tem que aceitar ou não são obrigados a aceitar uma informação que chega na internet, que chega aí para todo mundo sai falando, então vai ser isso aqui, é desse jeito e tal. Né? E vem aquele negócio também, aquela questão do provar, né? Como que alguém vai provar que alguma coisa existe? Eu posso chegar aqui e falar um monte de coisas, mas e aí as provas? O que vai fazer uma pessoa acreditar no que eu estiver dizendo seja verdade? Não é? Eu posso dizer o que eu quiser aqui, mas nem sempre o que eu possa dizer, que eu tenha liberdade de dizer, não quer dizer que as pessoas vão assumir isso como verdade, como realidade na vida delas, porque elas vivem um mundo de crenças. Mas também a gente sabe que tanta coisa que se fala nas redes sociais, a gente sabe que não é verdade. Tem coisas que eu vejo, mesmo ligado a extraterrestre, mesmo ligado à vida alienígena, à vida de outros planetas, tem muita coisa que se fala aí que eu, dentro do meu estado de consciência, eu sei que não é verdade. Não quer dizer que esteja batendo de frente com a minha crença, mas sim vai estar batendo de frente com a minha própria experiência neste mundo aí. Porque as coisas que eu sei ligado a isso está dentro de uma experiência, não está dentro de coisas que eu tenha lido ou ouvido de algum lugar, e sim de experiência própria. E as coisas que eu tenho de experiência própria, eu não tenho, por exemplo, como provar nada. Então, se eu não tenho como provar, é melhor eu ficar calado, melhor eu ficar quieto no meu canto. Então, eu posso falar de certos assuntos, dependendo do lugar, eu posso falar lá igual no Sparkles, que é uma página que existe na Hotmart, que eu posso falar lá, embora eu não tenha essa página lá, não tenho, né? Ou eu falo isso na escola Jairo Lúcio, eu posso falar também do tema aí, sem problema nenhum, mas ou falar para a pessoa em particular, conversar com ela e tal, não sei o quê, mas jogar na rede social certas informações é algo muito complexo, muito complicado, porque eu vou estar mexendo nas crenças de muita gente e eu tenho que respeitar as crenças das pessoas. Eu tenho que respeitar. Todos nós iremos acessar isso. E um dos grandes segredos, acredite que eles existem, que eles existam. Isso é fundamental para você saber muita coisa. Segundo, não ter medo da própria existência deles, porque tem muitas pessoas que falam de alienígena, falam de extraterrestre, mas tem medo, por exemplo, de descer com uma nave aqui no mundo, invadir o planeta, fazer um montão de coisa, porque isso já foi, de uma certa forma, pregado através de filmes, de uma forma sutil. As pessoas falam um monte de coisas e que eles vão chegar aqui no planeta, que vai destruir tudo, que vai pôr fogo no mundo, que não sei o quê, que eles é que mandam na Terra, que foram eles que povoaram a Terra, então eles é que mandam, que nós somos ratos de laboratório, que mais não sei o quê, um monte de conversa. E a gente não pode entrar nessa história.
Não pode entrar nessa história. A gente tem que lembrar que os extraterrestres, alienígenas, e essas existências e nós, é um só. É o pensamento divino, é a criação divina, é o puro amor de Deus. Então, se é o puro amor de Deus, se isso é desse jeito, então a gente tem que ficar, entender que não vai haver essa destruição, não vai vir nenhum extraterrestre aqui com naves e dominar tudo e fazer tudo. Não, a coisa não é bem por aí, não, porque antes de toda a criação era tudo energia, tudo divino, tudo o próprio Deus, que decidiu criar o universo. Quis ser o próprio universo no ato da criação, da evolução, da mudança e essas coisas todas. Então, o que a gente tem que fazer para poder acessar todo este conhecimento? Primeiro, encher o coração de amor. Não, acredite que os extraterrestres existam, não tenha medo deles, não precise ter medo, porque o medo faz coisa. Imagina só um extraterrestre aparecer para você. Você vai ficar louco, não vai saber como é que faz, vai se perder no meio do assunto. Então é melhor eles não aparecerem. E eles conhecem a nossa consciência, sabem como nós somos. Sabem, porque tem uma consciência elevada. É como você, por exemplo, contar para uma criança de 3 anos de idade certas coisas que eles não vão entender. É um ser humano, é gente como nós, mas é uma criança, não tem conhecimento suficiente, não tem estrutura suficiente para saber de certas verdades. Então você vai esperar a criança crescer, quer dizer, vai esperar ela amadurecer, ficar pronta, quando tiver no momento certo, você fala o que você tem que falar, o que você precisa falar. O ensinamento ele é feito de forma lenta. Então, assim também tem essas consciências elevadas que conhecem a nossa própria consciência, que sabe como é que nós pensamos, que nós sentimos, sabe da nossa reação diante de qualquer fato. Então, se a nossa for uma reação de histeria religiosa, de acontecer qualquer coisa, a gente não está pronto, então a gente não tem que saber também. Então, o que nós temos que fazer hoje? Buscar conhecer, não essa questão de vida alienígena no todo, mas conhecer a gente. Conhecer a gente, entender o que eu estou fazendo neste mundo, por que eu fui criado, por que eu existo. Como é que é essa coisa? Eu nasci, dizem que morro e que reencarno e que volto de novo. Como é que essa coisa funciona? Quer dizer, quem sou eu deste universo? Como é que se movimenta isso? Como que eu acredito? Até onde que essas crenças religiosas me impedem? O que eu acredito no campo, no mundo das religiões? O que eu acredito de verdade? O que isso pode interferir nessa busca desse novo conhecimento? Então, são coisas que a gente tem que buscar para dentro de nós mesmos. E procurar ver a coisa de cima para baixo. Entender a coisa, mas entender nós. Nós. Você vai ficar assustado se acontecer alguma coisa com você, sabe? Você for apanhado por um alienígena, for abduzido, como eles falam aí nas redes sociais, você vai ser abduzido, sabe o que é isso? Como é que essa coisa já... Se isso funcionou, como que funcionou? Você sabe de alguma coisa? Ou você está vendo um monte de gente falar de alienígena só para ganhar espaço na rede social? Para ganhar mercado, para ganhar nome, para ganhar fama, para ganhar essas coisas. Se eu for falar do que eu sei e do que eu vivi e das minhas experiências, eu acredito que eu também vou ter o meu nome famoso. Mas a questão não é essa, a questão é que a gente não tem que procurar fama, e sim viver a verdade. E quando a gente sabe da verdade, a gente fica muito quietinho no canto da gente, porque a gente sabe que a gente está conversando com seres humanos que não estão preparados, que não estão prontos ainda. Então, temos que ser limitados em nossas expressões. O conselho que eu dou para você, meu filho e minha filha, você que acompanha Jaro Luz, estude você. Vá para o seu profundo meditativo. Converse com esse Deus interior que está aí dentro. Esse mesmo Deus interior que está aí está em tudo. Aí analise seu mundo de crenças. Analise a sua forma de ver as coisas.
Pergunte para você, essa forma que eu estou pensando, que eu acredito em tudo que os outros falam é verdade? Isso é real? Como é que essas coisas são? E comece a questionar dentro de você certas perguntas, em cima de algumas perguntas, que a própria consciência vai se expandir dentro deste mundo, vai encher seu coração de amor, procure amar muito. Aí, dessa forma, você vai se expandindo. E na medida que você vai expandindo, você vai passar a ver acontecimentos, a ver coisas que os olhos físicos não veem. Você vai passar a ver apenas aquilo que o olho da mente vê. E não se trata de uma ilusão, se trata de uma realidade. Então, são experiências. Eu vou falar de uma experiência que aconteceu comigo aqui, que muita gente sabe porque assistiu a live. Assistiu a live A Presença dos Seres, no Facebook, na página Jairo Luz do Facebook. Essa live está lá, se você puxar, você encontra A Presença dos Seres. Eu estava numa live e no meio da live, num cômodo fechado, numa sala, num escritório fechado, a minha sala, ela encheu de neblina, ela tampou tudo, eu fiquei no meio de uma fumaça. Esse contexto está ligado na presença dos seres. Não foi uma coisa provocada, foi uma coisa que aconteceu do nada. Então a gente sabe disso. Mas isso eu estou falando aqui porque muita gente já assistiu essa cena, já assistiu esse cenário, porque estavam na live, assistiu a live enquanto eu estava falando. E depois que eu fui me dar conta do que estava acontecendo. E nunca fiquei falando muito sobre isso. Mas eu tive outras experiências que eu nunca comentei e nem vou comentar assim em rede social. Porque eu sei que não vai funcionar. Eu sei que as pessoas às vezes estão buscando saber de vida alienígena, saber de vida extraterrestre, saber de uma série de coisas, mas não estão procurando saber sobre si mesmo, sobre a sua própria existência. Não quer saber por que ele comporta da forma que ele comporta diante de seus pais, diante de seus irmãos, diante de seus vizinhos, diante do mercado, diante da política e diante da própria religião. Porque às vezes a gente vive no mundo criticando as pessoas do próprio mundo que vive, jogando pedra nas pessoas, quer dizer, não vivendo o amor de verdade. E aquele que não vive o amor de verdade não expande a consciência. Por quê? Porque dentro do amor de verdade está o amor divino, que é o mundo do conhecimento. Quando nós passarmos a ver o outro ser humano como centelha divina, como centelha, como aquele que sabe de todas as coisas, a centelha sabe de todas as coisas, a centelha divina. Quando passarmos a olhar todas as pessoas como centelha divina, com a profundeza da grandeza do amor divino, nós teremos acesso a um conhecimento profundo que está ligado a este universo, a tudo que existe. Aí nós iremos entender que as próprias naves de alienígena não é uma nave comum feita de metal como as nossas aqui são construídas, e sim é uma pura consciência, e que eles podem ficar visíveis, invisíveis e tal, essas coisas, porque tem uma consciência elevada. Então, se nós não buscarmos conhecer quem somos nós, não iremos saber também quem são eles, se é que eles existem. Eu não vou dizer que existe nem que não existe. Eu vou dizer para você buscar a sua própria consciência, o seu próprio eu, para você ter acesso à existência de tudo no universo em seus mínimos detalhes. E aí depois você vai ver que às vezes o silêncio ele é importante, porque não se deve falar alguma coisa só porque a gente sabe. A gente só fala aquilo que a gente deve falar e deixar que o próprio universo que está dentro da consciência de cada um leve as pessoas, leve cada ser a descobrir por si mesmo o movimento e o gingado deste grande universo dentro da mente de Deus. Entendido? Compartilhe este vídeo, dê seu like e, se for possível, se não estiver ainda, se inscreva no canal, para que possa me ajudar a levar conhecimento. E aqui o trabalho é lento, bem lento mesmo, tá bom? Então fica assim, um abraço e até lá.